segunda vez que eu encerro a live. Maravilhoso já. O bom é que faz o corte pra depois a gente colocar no site direitinho. Peraí. Olá, bem-vindo de volta. Fui eu privado e acabei finalizando a live. Tudo normal por aqui. Já falei que eu não consigo usar muito bem esse Instagram. Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Boa noite, Nicolas. Olá, Dani, boa noite. Fui ver o privado, fui ver o que você me mandou por mensagem e finalizei. Você não me conhece, você sabe que eu sou super pontual. Não, mas às vezes acontecem imprevistos. Aí, caraca, saí correndo pra poder ver o que aconteceu. Eu fui, na verdade, acho que na hora que você me colocou, que você mandou o convite, eu falei, gente, fiz um roteiro e cadê meu roteiro? Aí fui pegar o roteiro, aí quando eu voltei, convite inspirado. Boa noite. Oi, gente! Nossa, eu entrei no Instagram da Prapici. Conseguiu entrar com ele? Ah, entrou com de eventos, né? Sim! Tá certo. Desculpa, Dani. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você é a? Eu sou a Gabriele, eu sou colaboradora da Prapici também. Legal. Eu sou estudante de psicologia, estou no 9º período. Ah, legal, prazer. Prazer. Eu acompanho um pouquinho do seu trabalho já, até porque eu tô começando nessa área de abuso sexual infantil. Eu atuo atualmente numa ONG. O Nicolas me falou. Aí o Nicolas trouxe a ideia da live, eu fiquei super animada. Eu falei, eu quero participar, porque eu estou amando esse assunto. Então você já está intimada a participar do meu curso, Gabi. Já conhece o meu curso? Já ouvi falar, tô aqui animadinha. Ai, Dani, eu quero fazer, por favor. Eu já vou contar no começo e no fim, então, o que eu pensei para vocês, tá? Claro. Posso começar a falar disso, gente? Vamos. Pode sim. A gente começou um pouquinho antes, até para nossa audiência aí crescer. Peraí. Não, tudo bem. Vai se arrumando. Peraí. Eu de novo consegui finalizar uma live no meio dela. Na última, eu também consegui fazer isso. Estava com medo de ficar sem bateria, mas já está organizado aqui. Bom, então vou me apresentando enquanto o pessoal vai chegando. E aí vou falar do que eu pensei para vocês. Já pensei numa parceria. Eu sou Daniela Pedroso, eu sou psicóloga. E embora vocês vão dizer que não pareça, eu trabalho há 24 anos na área, tá? Na área do abuso sexual. Eu me formei. Vocês sumiram? Peraí. Travou a sua tela, Dani, mas agora voltou. Travou. Voltou, desculpa. Eu estou há 24 anos na área da violência sexual, trabalhando com isso no Hospital Pérola Baiton. Então, assim, já vou fazendo meu jabá. Enquanto a gente espera o pessoal. Esse é o nosso momento. Um dos diferenciais do meu curso, Gabi, Nicolas e pessoal, é que eu tenho experiência no atendimento. A gente vê muito curso por aí de gente que atendeu 2, 3 casos. E aí eu falo, não, vocês têm que vir comigo, que já atendi mais de 3.000 casos por baixo. Uhum. Então, assim, eu tenho bastante experiência mesmo. Eu tinha esse curso antes da pandemia e a ideia de fazê-lo online foi exatamente para poder disseminar um pouco da minha experiência. Então, o curso é dividido em 10 passos, ele é abordagem da violência sexual em 10 passos. E a gente parte do histórico do abuso sexual até a questão do abortamento previsto em lei, a cultura do estupro, os tratamentos, a parte das profilaxias para as infecções sexualmente transmissíveis, fala um pouquinho bastante de legislação, e tem um módulo voltado para a questão das crianças. Então, são 2 sábados. A próxima turma
É dia 19 e 26 de junho, das 10 às 16 horas. Dani, eu estarei lá, Dani. E aí, assim, estudante, e aí eu tô vendo que tem um monte de estudante, e ele é aberto, então, tô vendo que tem gente do serviço social, ele é aberto não só para psicologia, é para todo o pessoal da saúde, então, serviço social, enfermagem, medicina, direito, educação, jornalismo, comunicação. E aí, o valor do curso é R$ 440. Estudante paga meia. Então, cai para 220. Se vocês formarem um grupinho aqui de 5, cai para metade da metade. Então, cai para 110. Mas aí a gente tem que ter um mínimo de 5. E aí vocês falam comigo, a gente faz a... Não tem como, porque está carregando. Não consigo, está carregando. Desculpa, gente. Não, obrigada. Tá carregando, eu não consigo. Veio aqui meu ponto, a produção, falar que eu tenho que arrumar, né? Mas não dá porque eu tô com o carregador ligado. E o iPhone Dani, tem essa chatice. Inclusive, assim, olha, eu sou estudante, mas o meu sonho um dia é ainda aparecer em live com essa estante aqui, assim, atrás. Isso é fascinante demais. Eu trouxe até livro para indicar. Amei. E aí, assim, voltando. Então, a ideia que eu fiquei pensando enquanto eu estava aqui dando um tapinha no visual é falar, gente, estou fazendo, então, essa promoção aí para o pessoal da Abrapici, mas que seja estudante, aí eu lanço um código promocional e a gente pode fazer. E não é papo de vendedor, mas eu tô, na verdade, esse primeiro preço que foi aí nesse 1 ano aí de pandemia, essa é a 5ª turma, é um preço que eu já fiz promocional. E aí, a partir da próxima turma, ele já vai para um preço mais real. Então, quem quiser aproveitar essa bagatela, eu sei que tem gente aqui na live que fez o curso, se puder comentar aqui também. Agradeço. E queria tirar uma dúvida quando você estava falando do certificado. Precisa entrar no grupo para ter o certificado ou pode mandar uma mensagenzinha no direct para vocês? Manda uma mensagenzinha para a gente no direct que a gente pega e envia o link. Do pessoal que tem as minhas alunas que estão aqui, porque assim, vamos ser sinceros, a gente que está aí na assistência, mais um grupo é um pouco estressante. Aí as meninas me perguntaram. Eu falei, não, na hora eu pergunto para eles, para a gente saber exatamente se dá para, de repente, eu pegar o nome desse pessoal e aí passo para o Nicolas e pronto, beleza, resolvido. No caso, pede para eles mandarem uma mensagem para o nosso direct aqui que a gente pega e envia o link, porque a gente faz a presença por um formulário. Outra coisa, como você deu essa proposta de desconto para o pessoal fazer um grupo, eu vou ver se já adiciona, então depois que acabar a live eu vou dar uma editada no nosso formulário de presença e vou colocar para o pessoal indicar o interesse, se tiverem interesse no curso. Olha só. Se eles tiverem interesse, aí depois eu já te mando uma lista já com o e-mail e o contato de todo mundo. No nosso grupo aqui já tá a galera se movimentando para reunir aí 5 para entrar. Gente, vocês como são um pessoal interessado, a gente vai reunir 5 muito rápido. Sim. Assim, eu penso que é uma oportunidade única e extremamente importante, não só falando, divulgando o seu trabalho. Foi até como eu estava falando aqui antes um pouquinho, né? Ter esse olhar do abuso sexual e o quanto ele reflete tanto na infância quanto na vida adulta da pessoa é muito importante, independente se você trabalha com área social ou não. Porque um dia nós vamos estar na clínica e vamos nos deparar. Vai aparecer isso, né? É algo que não se é falado e por isso a importância da gente estar discutindo, estar tendo campanhas, ter profissionais engajados. Não se é falado, é um assunto muito velado. Eu julgo a dizer que, aí não vou falar muito de estatística, mas eu julgo em dizer que a gente com certeza conhece uma amiga, uma vizinha, uma tia que já sofreu, que já passou por abuso. Então, ter esse olhar enquanto profissional, né, é extremamente importante, independente da sua abordagem, independente do seu campo de atuação, é um olhar que a gente precisa ter. Então, por isso é importante, galera, a gente fazer o curso aí da Abrapici, da Dani, que é uma ótima profissional. Vamos nos profissionalizar, ler bastante.
O que é interessante, sabe, Gabi, que de uma turma para outra a gente acaba tendo sempre atualização, porque é isso, sai uma legislação nova, sai um projeto de lei, teve turma que de uma semana para outra saiu alguma coisa e eu coloquei lá, porque eu acho que é isso. E aí tem até um pouco a ver com um curso que eu estava, uma mesa redonda que eu estava na terça, né? E eu falei um pouco disso, que a gente da psicologia, e aqui estou falando de quem é da assistência, né? A gente, quando vai trabalhar com abuso sexual, a gente precisa entender um pouquinho de medicina e um pouquinho do direito. E eu tento passar essas noções no curso também, porque é isso, né? A gente tem que saber mais para poder fazer o melhor, né, para o nosso paciente, né? Eu entendo dessa maneira. Mas, gente, já falei demais, fiz o meu super jabá. Tô saindo muito jabazeira, gente, mas acho que é importante mesmo a gente instrumentalizar. E aí era isso que eu estava falando. E aí foi a minha ideia quando eu trouxe o curso para o digital, né? Que foi disseminar mais a informação, né? Por isso que eu fiz aí primeiro esse preço promocional, tal, para esse primeiro ano, porque eu acho que a gente não adianta eu deter o saber e não ensinar para quem está chegando, né? Porque Nossa, é falou isso. tudo, Dani. Eu acho que é isso. Não adianta eu saber. E o que eu sempre digo, para eu poder falar, precisa ter vocês aqui. Estou vendo mais de 230 pessoas aqui na live, né? É engraçado que eu estou aqui com 2 dispositivos. O que eu estou aqui ao vivo mostra menos gente, o outro mostra mais. Que engraçado. Por que será? Vocês têm essa resposta? No meu aqui tá mostrando 230, 229. Legal, legal. Tá. São 230 aqui, e sem contar que tem gente no grupo que está esperando para poder assistir a live depois, por causa do horário. Legal. No grupo lá a gente já está somando mais de 550 pessoas e os grupos estão lotando. Que bom. O pessoal está muito interessado nesse tema. Tá, e o meu curso ele tem duração de 12 horas, com certificado de 12 horas, e no último dia eu também entrego um material com toda essa referência bibliográfica que a Gabi gostou aqui atrás. Eu amei! Para vocês. Mas, gente, posso começar? Já falei demais? Claro, já vou continuar falando. Então, primeiramente, agradecer o convite do Nicolas, da Gabi, a oportunidade de estar com vocês. Acho que é muito importante falar para estudantes, acho que é muito importante falar para não pares nossos, né? Eu acho que a gente está sempre falando com pares, e eu acho que é falar mais do mesmo para os mesmos. Então, por isso que meu curso tem esse caráter multidisciplinar, até porque o abuso sexual é um assunto multidisciplinar, né? E também convidar quem ainda não está me seguindo para seguir aqui o meu @violência_sexual_Dani_Pedroso. Todo dia, vai fazer um ano, agora dia 26, que eu tenho esse Instagram, todo dia falando mais um pouquinho sobre violência sexual. É um tema pesado, é um tema denso, mas eu acho que é o que eu falei, a gente tem que informar, e eu entendo que aí dentro da minha experiência não basta fazer o atendimento também, acho que tem que falar disso também, né? Mas vamos lá, gente. Então, o Nicolas pediu para eu falar um pouquinho da primeira entrevista psicológica nos casos de crianças suspeitos ou confirmados, eu entendo, de abuso sexual, tá? E eu vou falar um pouco como eu trabalho, e assim, eu fui anotando algumas coisas aí que eu acho importante. Vamos ver se sobra um tempinho para o debate. A primeira entrevista, diferente até do que possa parecer, até pensando no título da live, eu tento fazer com a criança e o familiar que chega como responsável por essa criança. E aí falo isso não só na minha atuação no Pérola Byton, mas também em consultório particular, tá? Eu acho que é muito importante a gente saber que
que quem tá ali trazendo essa criança, independente da questão legal, que a gente não pode atender a criança sem autorização dos pais, é muito importante a gente saber que quem está ali junto talvez tenha algo para comunicar, né? Então, o meu convite é sempre, nesse primeiro momento, conversar com esse familiar que procura. Eu vou tentar trazer um pouco mais focado, acho que para a questão da clínica, como a Gabi falou, porque em algum momento vocês vão se deparar com um caso na clínica, né? Então, eu acho que é isso. Então, vou focar mais nisso, pensando na atuação do psicólogo, da psicóloga sozinho, e não dentro de uma equipe multi-interdisciplinar, né? Então, assim, é uma primeira entrevista feita, então, com o responsável por essa criança, né? Eu acho que o primeiro ponto é deixar claro que a importância dos cuidados que a gente tem que ter com o paciente é diferente de um trabalho investigativo, que não é papel do psicólogo. Eu acho que, assim, começa desse ponto. Vocês sabem que de uns anos para cá, isso já anterior à pandemia, muitas vezes eu nego, assim, no sentido de que não aceito o caso no consultório particular, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o laudo. E eu tenho feito muito essa pergunta, mas o que você deseja? Você quer uma psicoterapia para sua filha? Ou o que você quer? E aí, assim, eu quero um laudo. Eu tive um caso que a mãe ficou brava comigo, que eu não atendi, porque era assim, era um caso de suspeita de abuso por parte do pai biológico, era uma criança muito pequena, de 2 anos de idade. Então, é isso, você não tem um teste, uma escala para te ajudar. Acho que a gente tem que ter claro e passar muito claro que a gente não tem como mostrar provas. Às vezes os pais estão procurando uma prova, né? E aí, assim, já começava do princípio que esse pai, ele estava processando as 2 psicólogas anteriores do caso. E aí você fala, eu vou pegar o caso para quê? E qual que é o meu objetivo ali? Meu objetivo ali é cuidar do psicológico dessa criança. E não é isso que essa família, que essa mãe estava me pedindo. Então é isso. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente pode naquele momento. E nesse caso, naquele momento, não, o que estava sendo pedido não era a psicoterapia, era mais um laudo. Então, era um eu acho que papel ali para testar. Exatamente. E aí a gente tem que mostrar, inclusive, que a gente não tem como ter provas, né? Então a gente não tem, quando eu falo isso, principalmente na criança pequena, porque quando a gente está falando de crianças um pouco maiores, a gente tem a questão dos testes que podem ajudar a gente nessa avaliação, né? Agora, quando a gente fala de criança muito pequena, a gente não tem isso. Então, assim, eu acho que assim, é usar a sinceridade. E falar, olha, o meu trabalho aqui pode ser desse jeito, eu posso te ajudar dessa maneira, mas não dar uma esperança de algo que a gente não tem como fazer. Porque a advogada falou para eu procurar para a gente provar o abuso. A gente não vai provar o abuso, né, Gabi? Não vai. Então, é isso. A gente já tem que começar ali colocando os pingos nos is, mesmo que isso seja sinônimo da gente não fazer aquele trabalho. Mas se você não está ali para isso, então a gente tem que esclarecer, né? Até para então você se resguardar também, né? Enquanto profissional. Sim, porque senão você vai ser uma vez por ano processada por algum pai que não está feliz, né? E aí você não vai poder mais trabalhar uma hora, né? Então, assim, lembrar que o psicólogo clínico ali não produz esse laudo, mas produz sim um relatório psicológico, que é o produto do processo psicodiagnóstico, e que é diferente, né? E eu sempre começo lembrando a esses pais a questão do contrato, né? Que eu acho que isso é muito importante. A gente fala de dia, horário, tempo, duração, honorário, a questão do online. A questão do online, ela tem sido um problema, não da criança se adaptar ao atendimento online, mas ela tem sido um problema em outro sentido.
Porque é isso. Então, vou contar como eu trabalho, mas é isso. A primeira é sozinha, vai, a mãe. Aí a segunda eu faço com a mãe e a criança. Aí a terceira já é para ser só a criança. E se eu estou no meu consultório, eu chamo essa criança sozinha para entrar na sala. Agora, quando eu estou no online, a gente tem um problema daquela mãe que fica sentada do lado ou atrás, porque tem ali... Eu tô tendo esse problema hoje com isso. Então, e aí a gente tem... É isso, Gabi. Eu estava tendo também, é isso, é colocar limite. Ah, mas ela vai dispersar. Não, ela vai mais dispersar com você do lado mexendo no celular, porque ela vai querer ver o que você está fazendo no celular, né? Então, eu acho que é isso. É muito... lembrar que eu coloco isso, olha, no presencial você já estaria na sala de espera. Então, aqui a gente tem que tentar, se ela for ficar atrás da porta, se ela for ficar escutando ou escondidinha ali num canto que a câmera não pega, aí é outro problema. Mas, assim, o importante é isso. Você está falando, então, coloca esse limite, né? E aí eu acho sempre importante a gente começar com o processo psicodiagnóstico dessa criança, né? Lembrar da criança, sabe aquela coisa que vocês veem na faculdade, enquanto ser biopsicossocial? Lembrar que a criança é um ser biopsicossocial. E aí, quando a gente fala de abuso sexual de uma maneira geral, a gente tem que lembrar que a gente trabalha não só com abuso sexual ali na sessão, né? Tem muitas pacientes adultas no hospital que elas falam para mim: ah, mas eu não queria fazer terapia, porque eu não quero vir aqui falar toda semana do que aconteceu. E aí a gente tem que desmistificar isso para o paciente, que fazer a terapia a partir do abuso sexual não é lembrar todo dia do abuso, não é conversar disso todos os dias. E às vezes a família também tem essa concepção errada. Então, mostrar que é isso, a gente vai entender a paciente... Estou falando no feminino porque eu trabalho num centro de referência da saúde da mulher, né? Mas lembrar a paciente que é isso, a gente vai trabalhar como um todo, né? Então, como que eu trabalho aí? Em entrevistas dirigidas e semi-dirigidas, normalmente a primeira ela é mais dirigida, né? E eu falo que ela é mais dirigida porque a gente faz uma anamnese, a gente pergunta muito mais para essa mãe. Também estou falando a mãe porque a mãe é o mais comum aqui, né? E depois a gente passa a ter entrevistas semi-dirigidas, e aí pensando na criança, estou falando aí como eu trabalho, com técnicas projetivas, testes psicológicos, inventários, escalas, depois uma entrevista devolutiva para pais ou para o paciente, ou paciente, né? Eu acho que assim, tem gente que não gosta de teste, mas eu acho que o teste, além de nos instrumentalizar, eu acho que o teste, quando a gente precisa apresentar um relatório, é muito importante que a gente mostre, olha, eu trabalhei com um teste tal, com a técnica tal, e eu ouvi isso de um promotor na aula da terça, sabe, Gabi? Que a psicologia é uma ciência, e a gente tem que lembrar para todo mundo que a psicologia é uma ciência, né? Lembrar que a gente está aqui para compor também nesse sentido. E quando eu falo, não é prova, a gente não tem prova, mas a gente vai colocar num relatório o que a gente pode ter encontrado de indício, se houver, né? Então, eu acho que assim, isso é importantíssimo, né? Inclusive, eu fiz já 2 turmas de um curso online sobre testes, e a gente pode pensar aí também numa parceria para o futuro, havendo interesse de vocês. Priscila e Vanessa. Priscila e Vanessa que estão aqui, fizeram também esse curso. E assim, de falar exatamente isso, a diferença do laudo, do relatório, como que faz o relatório, quais os testes e as escalas que a gente pode usar. Porque assim, a gente não tem isso na graduação. Tudo bem que a minha graduação foi há 24 anos atrás, né? Vocês nem eram nascidos, mas a gente não tem, né? Mas é um curso mais difícil de montar, porque é para um público
específico, mas eu acho que a partir dessa parceria nossa a gente pode pensar aqui sim, pensar, é isso, gente, manda para o Nicolas, manda para a Gabi, a gente tem interesse, a gente monta, o curso está pronto, né? Ele já existia também antes da pandemia, vocês viram que eu virei a mulher digital, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar. Não tem como hoje, assim, negar que o espaço digital é algo que nós precisamos estar. Então, que a gente não vai se livrar dele, por mais cansados que a gente esteja, né? Olha, eu vou dizer para você, olha que coisa bacana que o digital tá me dando hoje. A oportunidade de estar participando aqui com você, que tem uma experiência riquíssima, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Então, quando você nasceu, eu já estava lá no Pérola. E eu acho que é isso, né? E se eu não tivesse hoje o digital, eu não ia estar lá no auditório da minha faculdade com você. Né? Então, talvez estaria. Qual que é a sua faculdade mesmo? Eu faço pela Estácio de Sá. Tá, na Estácio eu nunca fui mesmo. Você fez... mas assim... Você é da onde? E ainda tem a diferença... Nicolas, você é da onde? Eu sou do Rio. Você é do Rio. A Gabi, ela é de... Eu sou do Gabi Rio. não é do Rio, não. É do Rio também? Sou, Zona Gente, Norte. primeira pessoa que eu encontro do Rio ainda no projeto, assim. Primeira da equipe do Rio, porque tem gente do Brasil inteiro. Tem gente que é de São Paulo, tem gente do Ceará, tem gente de Goiás, Manaus. Manaus tem acessado muito, principalmente o site. Os comentários eu desativei, que pediram para desativar, mas se tivesse aberto, a gente ia ver gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Bahia, eu tenho já tinham comentado. Da última turma, que é estudante de graduação da psicologia de Belém do Pará. E assim, é muito legal ver isso que o digital pode trazer para a gente, que a gente não teria tão fácil, né? É isso, talvez. Gente, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, assim, para o Nicolas e outros estudantes também. É muito importante a gente estudar sobre documentos psicológicos, como a Dani estava falando. Quando a gente emite um laudo, quando a gente vai escrever um laudo, quando a gente vai encaminhar o paciente, a criança, tem que descrever bem. Eu fiz um curso na ONG onde eu faço, mas super tem interesse, porque nunca é demais a gente aprender a escrever. O psicólogo tem preguiça de escrever, eu nunca vi isso. Lá na ONG... eu acho que tem uma coisa que é pior, mas pode acabar de falar, mas não vou esquecer. Lá na ONG tem muitos casos do Ministério Público e alguns eles não estavam aceitando os laudos porque o psicólogo, né, que estava em atendimento não descrevia bem, não falava os métodos que foi utilizado. Então, quando a gente fala de provas, ok, realmente, a gente não vai ter como provar nada. Mas é importante a gente descrever o método que nós utilizamos. O psicólogo, ele tem capacidade para isso. Nós trabalhamos com escuta, com a nossa fala, mas a gente também é baseado em alguma evidência, né? Em uma ciência. Exato. Então, vamos utilizar, até para que a gente consiga comprovar o nosso espaço. Né? Sim, é meio uma coisa de marcar território. Eu acho que é uma crítica construtiva, gente. Nossos colegas muitas vezes têm medo de bater o carimbinho ali no relatório. Como se a gente fosse se prejudicar. E, na verdade, não. A gente vai se prejudicar se a gente não ajudar aquela criança, né? Detendo o saber ali e não levando para frente, né? Bom, então, falei um pouquinho do processo psicodiagnóstico. Existe as normativas do Conselho Federal de Psicologia, e eu acho que assim, o mais importante antes de eu passar para a entrevista da criança, que não tem receita de bolo, principalmente quando a gente fala de abuso sexual, né? Então é isso. Aí a minha segunda entrevista é em conjunto com esse familiar responsável, ainda não é a primeira da criança sozinha. Exatamente por quê? Porque eu acho muito importante ver quem comunica primeiro, como é comunicado. Eu acho que isso faz todo um sentido. Eu já vi criança que pede para a mãe sair da sala. Eu já vi criança que pede para a mãe falar. Eu já vi criança que pede para a mãe falar e pede para sair da sala, a criança, para não ouvir aquele relato. Então, isso vai falar muito dessa família, dessa constituição
da história desse abuso, né? Então, por isso que eu acho que esse momento é muito importante, né? A gente tem que perceber como e por quem aparece essa queixa, né? E eu gosto muito do conceito de escutativa, né? Da gente estar atento a cada detalhe, de toda... até uma pergunta que é básica, lá na primeira entrevista com a mãe, por exemplo. Como que foi a gravidez, planejada, desejada? Isso vai falar um pouco do lugar da criança na família, né? Um outro ponto que é muito importante, a criança precisa saber o porquê que ela está sendo atendida ali por uma psicóloga. A gente não pode pactuar com pais responsáveis, isso só vai dificultar o trabalho e não vai permitir a gente ajudar, né? Então, aquela história, é uma tia que ajuda as crianças que estão com problema, é essa tia. E aí a criança vai falar, poxa, eu posso confiar então nessa tia, né? Eu acho que essa é uma sacada muito importante, né? Sim. A gente gente, quando a criança não confia, não vai dar certo, não vai passar um mês em esse vínculo não é né? bem estabelecido, vai. Isso leva a uma questão bem interessante. Nesse atendimento agora, à distância, onde a criança está em casa em si, como você tem visto essa confiança da criança? Será que ela não se sente? Você falou que algumas crianças pedem para a mãe sair da sala, por exemplo. Como isso aconteceria, por exemplo, em casa? Olha, as experiências que eu tenho, Nicolas, você não repara se eu te chamar às vezes de Ale, que você é a cara do Ale que fez meu curso, me fez ele aqui hoje. Então, às vezes eu vou te chamar de Ale, tô ficando velha, gente. Eu acho que assim, eu tenho um caso recente que a menina me conheceu aqui, assim, como a gente se conheceu hoje. Eu conheci vocês dois hoje. E ela entendeu que ela podia confiar. E quando eu falei o que eu fazia, ela falou, eu tenho uma coisa para te contar, então. Mas eu tenho um pouco de vergonha. Eu falei, não tem problema. Quando você sentir que confia em mim, você vai me contar. E aí, isso era uma primeira... Isso parece contado de livro, né? E aí, isso foi na primeira entrevista... E a mãe ainda estava junto. Na segunda entrevista, na segunda sessão, a menina já contou. E aí é isso. Já estou adiantando a segunda parte aqui do meu roteirinho. Mas é isso. A gente não vai perguntar. A gente não vai perguntar diretamente. E aí, no dia que a criança chegar para você e começar a contar, aí você pode entrar no assunto. Mas vamos lá. O abuso sexual foi por parte de um tio. Aí, quando você pergunta da configuração familiar, você vai ver se ela vai falar desse tio ou não. E aí, mas quando ela te contar que ela tem o tio, vou usar o nome do Nicolas para não usar nenhum nome aí em vão, vamos usar o nome de quem está aqui. Então, porque o tio Nicolas, nessa hora eu não posso virar. Quando a criança fala, eu tenho a tia Gabi, eu tenho o tio Nicolas, eu não vou virar para ela e falar, e aí, me conta do tio Nicolas, né? Não, eu tenho que tratar o tio Nicolas igual a tia Gabi, e aí depois lá na frente, quando ela achar que é. Então, eu acho que assim, a gente consegue fazer um vínculo legal, sim, Nicolas, respondendo a sua pergunta, mas eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez não é todo mundo que fale, Dani, isso é meio assim, meio preconceituoso, mas eu acho que trabalhar com abuso sexual, ou você dá certo para coisa ou não dá. É que nem trabalhar com paciente oncológico, ou você serve para aquilo, ou você não serve. Então, se você tem aí um bom desempenho, um bom acesso à criança no consultório, você vai ter isso no online, pode ter certeza, Nicolas. Eu acho que é uma questão que fica muito clara para mim, tá? Respondi? Respondeu perfeitamente. Respondido. Tá. Então é isso, a criança precisa saber, a gente não pode pactuar. Eu já vi histórias de criança que não sabiam o que estavam fazendo ali. E aí você tem que contar para ela. Ou às vezes você tem que usar do material, vou fazer propaganda de novo, acho que vocês devem conhecer, a Gabi com certeza. O Não Me Toca Seu Boboca, que é um livrinho que a Ritoca conta a história do tio Pipoca que vem tocá-la inadequadamente. Talvez seja um jeito de você entrar no assunto com a criança, e aí você vai ver também, mas não é assim. A terceira sessão, vamos trabalhar com histórias. Eu tenho aqui uma parte de livros infantis.
é lá para frente. Quando a gente já falou de um monte de coisa, não posso no primeiro livro escolher esse aqui. Então a gente tem que ir com muito cuidado, porque a maneira como eu abordo isso vai reverberar naquela criança, né? Eu acho que tem um outro ponto que eu marquei aqui que é muito importante, que é a questão do sigilo profissional, né, gente? Quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente tem que lembrar do artigo 13 do ECA, que é dever do profissional de saúde comunicar ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da Juventude os casos que souber suspeitos ou confirmados de violência sexual. Ah, chegou no meu consultório, eu não gostaria de bater meu carimbinho nisso. Se você não bater seu carimbinho ali, você está sendo omisso com aquela criança, e aí sim você pode estar infringindo, não é o seu código de ética, a Constituição Federal que entende a criança e o adolescente como nosso bem maior, né? Então, eu acho que assim, por isso que eu acho importante falar disso, que o ECA está acima do nosso código de ética profissional, tá? E isso é bem importante. Ótimo. Tá? Ótimo você O primeiro isso. Então, assim, o primeiro contato da criança, a gente vai contar de novo do objetivo do nosso trabalho. É muito importante o acolhimento, como a gente recebe essa criança, como que a gente escuta aquela queixa, um olhar sem julgamento daquela história. Sempre brinco com a minha produção, que acho que está aqui ainda. Ela sempre entra nas lives, eu sempre brinco com ela. E às vezes a gente fala alguma coisa, eu já atendi um caso horrível. Claro, você acaba comentando sem. E aí? O que você falou? Falei nada, eu só escutei, né? Assim, o que você falou, assim, no sentido, eu posso me indignar junto com aquela mãe? Não, eu não posso. Eu posso falar para ela, não, a senhora mandou alguém matar ele, né? Como eu já vi histórias de que a mulher falou, não, lá na comunidade tem o fulano de tal e que ele já vai atrás do cara que abusou do meu neto, e que você tem que mostrar para ela que ela vai ter um problema maior. Você não pode vibrar com ela, é isso, dona fulana, tem que acabar com o cara, né? Eu acho que senão a gente vai prestar um serviço. Fala, Gabi. Dani, chegou uma mensagem aqui no grupo do pessoal. Tá. Uma menina perguntou, não vou lembrar o nome agora, gente, porque chegou a notificação no celular, eu vou passar. Caso você soube do abuso, você notifica primeiro o pai, a mãe, o responsável, que você vai fazer a denúncia? Como é que você age nessa situação? É importante, né, Gabi? Porque se você não fizer isso, você está quebrando a confiança, né? Uhum. Então é isso. Você, claro, se o abusador é o pai, você vai chamar a mãe. Se o abusador é um tio, você vai chamar quem está ali. Por isso que eu falo que não tem receita de bolo, gente, porque é isso, né? Você vai agir de acordo com aquele caso, porque as histórias são diferentes, né? Então a gente precisa considerar a palavra da criança com relato de abuso sexual. Eu repito muito isso: criança não mente, criança não fantasia, criança não fala mais, não vai contar uma história ou que não aconteceu com ela ou que ela não viu, né? Então é considerar a palavra da criança, não se indignar frente à queixa da criança, né? Muito que a gente pode falar, ela fala, ai, que coisa horrível. Você fala, foi horrível, mas a gente está aqui para te ajudar, para ajudar a entender essa história de outro jeito e continuar. Eu sou da linha psicanalítica, mas não ortodoxa mais. Eu trabalho com a psicanálise ferenziana, para quem não... Vamos fazer mais um curso, Nicolas. Sándor Ferenc é um discípulo, tem vontade, de húngaro de Freud, tá? E ele fala muito da importância da empatia do psicólogo para o processo de cura do paciente, né? Porque não tem que ter que ser simpática com o meu paciente, eu tenho que ser empática, né? Eu acho que isso é o mais importante aí. E aqui eu estou vendo aqui, que vocês puseram nos comentários de novo, não está dando tempo de olhar tudo, mas a questão das falsas memórias. Cristiane é nova. Cristiane, eu
conheço meus seguidores um a um, tá? Eu vi que você entrou ontem. E é isso. A questão das falsas memórias, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que com o que adulto pode implantar na memória daquela criança, e aquela criança trazer aquele relato que é uma cópia do que pai e mãe contou, né? Então a gente tem que tomar muito, bem lembrado, Cristiane, obrigada. A gente tem muito que tomar cuidado com isso, porque a gente não sabe o dano que isso traz. E vocês vão ver também, quando vocês estiverem diante de um caso que a criança está trazendo um relato que é a cópia do que a mãe falou para ela contar, vocês vão perceber que o relato é diferente. A gente saca muita coisa, né? Lá na ONG aconteceu um caso assim. A mãe chegou com uma denúncia acusando o pai. E o pai falava que era a fofoca da mãe. E a criança, no meio daquilo tudo, só reproduzia o que a mãe falava. Então, foi um caso bem difícil de se lidar, porque ali tinha um conflito de interesses bem grande. Sim, porque é isso. Olha, aí entra até essa questão da millennial. E isso acontece muito em casos de alienação parental. Sim, eu ia falar isso agora, é o que mais tem, né? Desculpa, Dani. Imagina, não, imagina. Live é isso, live não é uma palestra. E eu acho que é isso, né, Gabi? É isso que a Milene coloca, né? E a questão da alienação parental é outro nó. Então, esse caso aí que eu dei de exemplo, que o cara já estava processando duas psicólogas, você escuta a história, você fala, mas gente, cadê o indício? Não tem um indício. E eles estão se separando, eles estão num divórcio litigioso, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda colocam as crianças nessas situações. No meio, né? Eu não consigo fazer tudo, gente. Eu vou pedir, Priscila e Vanessa, eu sei que vocês estão aí. Coloquem o nome do Ferenzi direitinho para mim. Eu já mostrei o livro. Esse livro é um livrão, ó. Eu gosto pouco, mas ele é interessante porque ele é um dicionário com os verbetes, tá? Deixa eu ver se eu acho um outro aqui que seja interessante. Ai, meu Deus. Que seria interessante. Cadê? Esse eu não separei. Mas ele chama a psicanálise. Achei. É bom ter eles organizadinhos, viu, Gabi? O dia que você tiver eles organizadinhos aqui, você vai ver como é importante. É um livro bem interessante. O próximo curso é sobre essa estante aí. Explorar um pouquinho essa biografia. A psicanálise pode ser diferente. A Priscila fez essa pós em psicanálise comigo, e é uma professora que estudou Ferenzi, e assim, é fantástico esse livro para começar a conhecer um pouquinho de Ferenzi, tá? A Cristiane que falou das falsas memórias, quem quiser estudar um pouquinho mais você viu que eu sei tudo onde está, de falsas memórias, é que o livro é em inglês, mas para quem topar, esse livro aqui que é bem interessante, também é uma bíblia aqui, mas acho que é isso, é uma outra indicação que é bem interessante. Eu estou pensando, Rafa, em fazer amanhã um post com as indicações se eu não fizer amanhã, até domingo eu faço, com as indicações aí desses livros que eu estou falando. Já que eu estou com a pilha de livros que eu separei, eu não sei se vocês ainda usam esse livro na graduação. Me digam se sim ou se não. Não sei se eu indiquei um livro de abuso sexual, acho que faz um mês, e o pessoal super gostou, mas eu descobri que ele não está mais à venda. Eu não sei se vocês usam esse livro ainda. Dá o campo. Não? Qual? O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. Eu cheguei a ter contato com esse livro, sim, se eu não me engano. Que então, não sei se ele ainda está à venda ou não, tá? Eu sei que eu descobri... Pode falar. Chegou uma pergunta aqui da Bia, que eu achei... Eu tô até... Não sei se você leu aí. Pessoa Bia. Ela coloca assim, a maior dúvida que eu tenho é como identificar um abuso, pois a criança fala de várias formas. Sua mente é diferente da nossa. Então, elas vão contar a mesma história, mas talvez de formas diferentes. Talvez ele entraria o lúdico?
Então, a gente já está se adiantando, mas é isso. A gente faz um roteiro, Gabi, para tentar se faltar alguma coisa. Mas eu acho que a pergunta da Bia ela é muito importante, Bia, porque cada criança vai contar de um jeito. E aí entra a hora lúdica, e aí eu já faço um convite, que eu sei que o Nicolas, que não é a Lê, vai repostar semana que vem. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário dessa live, às 19h30, eu vou estar com uma colega que, além de psicóloga, é psicopedagoga, falando sobre ludoterapia e abuso sexual. Amo! E aí eu acho que eu construí o roteiro da live para ela de uma maneira muito beabá. Primeiro começar a falar da ludoterapia e depois afunilar para a minha parte, que é a parte do abuso sexual. Então, assim, a ludoterapia, ela tem um papel muito importante, né? Porque é a forma como a gente vai acessar o conteúdo dessa criança. Técnica projetiva também é bastante importante. Ela não é usada só na minha na minha linha teórica, ela vai ser usada na Jungiana, Winnicottiana, então é isso. A Gabi está perguntando o nome do primeiro livro. O grandão, Gabi, é o Dicionário do Pensamento de Sándor Ferenczi, tá? Bom, aí voltando para a pergunta da Bia. Como que era a mesma pergunta da Bia? Peraí, deixa eu achar aqui. Mas era basicamente isso, como identificar. Tá, e aí sabia que faltou uma parte. O mais importante, quando a gente fala de abuso sexual, é a gente enxergar a mudança brusca de comportamento. Quem já assistiu às minhas palestras sabe que eu mostro dois slides de mudança de comportamento em criança. Mas, de novo, não tem receita de bolo. E mesmo que a gente tiver ali todos os sinais marcadinhos com um X, a gente talvez não tenha um caso de abuso sexual, porque não existe um sinal, Gabi, que é sinônimo de abuso sexual. Mas eu acho que a grande dica é a mudança brusca de comportamento. É ela que vai falar para a gente um pouco do que está acontecendo com aquela criança. Então, a queda no rendimento escolar, o comportamento regressivo, infantilizado em casa, na escola, às vezes um comportamento sexualizado, às vezes uma masturbação que não é o esperado do toque para aquela faixa etária, às vezes reproduzir a situação do abuso sexual em outra criança, esses são os que chamariam mais atenção, mas às vezes só um problema escolar já é um traz sinônimo, muito, né? Exato. E aí, voltando aqui, o Ferenczi, ele fala também que quanto mais força de ego e mais idade a criança tiver, vai ser maior possibilidade dela tomar medida que vai modificar as condições ambientais para ela se defender daquela agressão. Eu acho sempre importante falar de caso, né? Eu lembro do caso de uma menina de 8 anos de idade que ela era abusada pelo pai biológico e essa menina foi morar com a tia. Quer dizer, ela teve essa força para conseguir encontrar essa saída. Talvez outras não tenham, tem a ver até com a questão da psicoeducação, enfim, vai entrar aí um monte de coisas que a gente vai ter que avaliar e trabalhar também, porque é isso, muitas vezes nessa psicoterapia de uma criança, a gente vai trabalhar um pouco com psicoeducação, vai falar de prevenção, vai falar de educação sexual. Tem outro caso que eu sempre uso como exemplo, e eu falo que eu uso os mais assim que chamam a atenção. Era uma menininha de 7 anos que ela era abusada pelo marido da avó e na escola teve uma atividade, e por isso que eu acho tão importante a gente compor com o pessoal da educação, e aí teve uma atividade aí, pode ficar tranquilo, Nicolas, com o tempo, que eu estou controlando também, não fique aflito. Eu estou vendo sua cara de aflição. E eu tô aqui assim, ó, encantada. O tempo nunca vai vir. Não, eu tenho aí um teto, mas dá para ficar um pouquinho mais. Pode ficar tranquilo, Nicolas. E aí, assim, essa menininha foi dividida a turma na sala de aula. Coitada das meninas, Karime já ouviu isso também um monte de vezes, mas é que eu acho que é um exemplo muito bom. E aí dividiram as crianças em duplas e tinham que contar o segredo.
E aí a menina contou o segredo. E a amiguinha disse, ok, mas isso não é um segredo, isso está errado. Uhum. E por isso que a gente fala tanto da importância da prevenção e da educação sexual. A amiguinha sabia que aquilo não era um segredo que se podia ter com o tal do avô. E aí elas acionam a professora, aí a menina fala, a gente tem que chamar a professora, que chama a diretora, que chama a mãe na escola. E aí é um sinal que eu sempre falo que não estão lá nos 2 slides. A mãe fala, agora que eu entendo, quando a gente chegava na casa da minha mãe, que ela dizia que ela não dava um oi pro avô, que na verdade nem era avô, era marido da avó. Aí a mãe falou, agora eu entendo que quando eu falava para ela, filha, vai lá dar um beijo no avô, e ela não queria, era o jeito, esse era o sinal. Entende? Voltando para a pergunta da Bia, como não tem aí uma coisa pronta. Talvez fosse... tem a questão do medo de um adulto específico? Tem. Mas será que ela não estava demonstrando medo? Ela só não queria ir lá dar um beijo nele, dar um oi nele, né? Então é isso. Isso até linka com o que a Milene está falando aqui, que muitas mães dizem que não percebem. Mas aí entra um questionamento. Será que não percebe? Será que essa Às vezes mãe... não percebe mesmo, Gabi. Às vezes não percebe. Porque assim, quando a gente fala que criança dá sinal, né, é meio estranho, porque assim, ok que talvez a gente do lado profissional, a gente acaba não se sensibilizando também com essa mãe, né? Talvez por ir pela literatura. Você, como já tem muita experiência, você já acaba entrando melhor, né? Mas talvez pela literatura, a gente acaba entendendo que a criança dá sinal. E aí, será que a mãe não percebe? Mesmo? Às vezes Será não que ela percebe porque ela está no meio daquela história. Por isso que eu falei que a gente tem que entender um pouco da família, né? Porque às vezes é o marido dela. E o agressor sexual, ele também é esperto, né? Ele não vai abusar da criança na hora que a mãe está em casa. E vocês vão ver na história quando que ele abusa da criança. E é uma pergunta que muitas vezes é importante ser feita. E onde estava sua mãe, seus irmãos? Era na hora que meus irmãos estavam na escola e minha mãe estava trabalhando. Ele não vai fazer isso, na maioria das vezes, é claro, com a família toda em casa, né? Karime falou uma coisa que ela já aprendeu comigo, que estava lá na frente. A gente tem que lembrar que o abuso sexual é transgeracional. Então, às vezes, aquela mãe não sabe lidar com aquela situação porque ela também sofreu abuso sexual, né? Nossa, então, é mais difícil de receber essa história. Então, tem a questão da transgeracionalidade do abuso sexual, né? Vou passar, gente, eu não estou conseguindo dar conta de todas as perguntas, eu vou tentar ir fechando o roteiro e aí a gente depois fica mais um pouquinho para tentar responder aí um pouco. Importante. Fale. Não, ela está complementando mesmo essa questão do... Até te agradeço, Bia, porque eu vou dar uma estudada mesmo e abrir esse meu campo de visão. Onde ela fala, né, que a mãe às vezes não percebe porque ela não tem um olhar crítico, né? Ela confia porque ela não pode... Ela está ali no meio, exato. Ela está envolvida, né? Não envolvida com o abuso, mas dentro da situação. É muito mais fácil a gente, porque a gente vê de fora, né? Sim, sim. Dani, só uma pontuação, que eu acho que quando der o horário, que eu acho que vai ser 8h33, tipo, mais ou menos quando a gente reiniciou a live, o Instagram deve encerrar sozinho. Eles estão fazendo 4 horas, Nicolas. Porque na última de segunda-feira que a gente fez, a live, ele encerrou. Tá. Ele encerrou quando deu 1 hora certinho. Então a gente, qualquer coisa, volta. Quem puder, volta para dar tempo das perguntas, né? Eu trabalho na linha da psicanálise ferenciana e Ferenczi fala muito que a gente... que a criança muitas vezes vai sofrer mais quando com a questão de que a história não é acreditada, né? Então, ela chegar para a mãe e a mãe não acreditar, muitas vezes causa um trauma maior até do que o próprio abuso sexual. Então, assim, gente, essa coisa de que mas a mãe não quer admitir que aconteceu o abuso, a mãe está do lado do marido. Olha, eu falo para vocês, nesses 24 anos, a gente não vê mãe conivente
com abuso sexual, né? Porque uma mãe conivente, ela também seria uma criminosa, né? Ela também não está protegendo o seu filho, né? Então a gente precisa também tomar cuidado com os nossos preconceitos, tá? Eu acho que isso é bem importante. Eu li um comentário aqui que é o contrário, mas eu lembrei que é isso. A gente não pode partir do pressuposto que é uma conivência por parte da mãe. Então é isso, acreditar na palavra da criança. A criança não mente, não fantasia, né? E lembrar que o perfil do agressor de crianças é aquele... a Beatriz gostou da frase da frase da receita do bolo, e tem uma coisa, né, Beatriz? E aí eu fui hoje fazer esse roteiro, peguei lá o livrão do Ferenczi, e aí eu falei, gente, olha que coisa interessante. Eu sempre falo que o agressor sexual é alguém acima de qualquer suspeita. E ele falou isso há mais de 100 anos atrás, que o agressor sexual é alguém que quando a gente está falando da criança, do abuso sexual de criança, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um agressor conhecido. Não é alguém que vem com uma faca e pega a criança num beco. Está acontecendo dentro da casa da criança ou da casa desse autor da agressão sexual. Então, a gente tem que estar muito... É quem a gente menos espera, né? Exatamente. Então, é isso. Leitora Psi faz uma pergunta bem interessante. Leitora Psi, ontem eu fiz eu acho que a Cristiane estava lá, uma live muito boa com uma promotora da infância e da juventude, né? E tinha uma pergunta de um seguidor, não sei se ele está aqui ou não, que era uma pergunta daquelas caixinhas de perguntas que a gente faz e fala, gente, faz as perguntas que eu respondo. E aí, às vezes, eu também deixo a pergunta para alguma live e tal. E a pergunta era muito assim, e se a mãe não toma uma atitude, o que a gente vai fazer? A gente vai comunicar o caso para o conselho, para a vara, para o Ministério Público. A gente não pode ficar com essa responsabilidade para a gente. Se a mãe achar que é normal, quem está incorrendo no crime é ela. Agora, se a gente não levar isso para frente, a gente não vai estar fazendo. Que a gente estava falando lá no início, né? Às vezes o psicólogo ele tem medo lá de dar o seu carimbo atestando ou de fazer a sua denúncia e está se comprometendo. Mas aí é lembrar que o artigo 13 lá do ECA é superior do que só o nosso código de ética. Lá na ONG aconteceu um caso exatamente assim. A psicóloga ela não quis falar se pautando no sigilo profissional. E aí também não entendeu a questão, né, da Constituição, que a gente precisa falar. Né? Então, é isso, a gente está falando de criança e adolescente, é isso, ECA, artigo 13 está acima de tudo, né? Eu acho que lembrar também, bom, já falei da questão da transgeracionalidade, do fato, muitas vezes, dessa mãe ter sofrido... não caiu, né, Nicolas? Deu 1 hora já? Deu. Eu tô acompanhando aqui, deu 8h33 agora, felizmente não foi. Eu que sou, então dei vamos sorte seguir, gente. Para vocês. A live tá maravilhosa. Eu acho que assim, aqui eu vou passar já mesmo mais rapidinho, que eu acho que é importante, caminhando para o final e deixar aí uns 10 minutinhos para as perguntas, né? A gente tem que entender, o objetivo do nosso acompanhamento psicológico é o quê? É entender a realidade psíquica dessa criança. Eu acho que essa é o grande pulo do gato. Então, vou tentar colocar aqui em tópicos a coisas que eu acho que são muito importantes, né? É isso, Milênio, omissão é crime, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, vamos lá. Não perguntar diretamente à criança sobre o que aconteceu. Então, esse exemplo que eu dei. Na hora que a menina fala, eu tenho uma coisa que aconteceu comigo. Mas eu tô com um pouco de vergonha. É isso. Outra hora você me conta. Não, me conta o que aconteceu. Não, é tratar a coisa com naturalidade, né? Ter sempre essa escutativa, né? Atenção a todos os sinais, a tudo que a criança traz. Onde fica a criança nesse período, Cacá?
Como assim onde fica? Escreve aqui que eu te respondo. Não entendi a sua pergunta. Considerar a criança enquanto, eu falei lá na frente, um ser biopsicossocial, a importância da ludoterapia, quinta que vem, live 19h30. Já até sei quem vai, quem não vai, a gente já sabe. Eu já sei que Cristiane vai estar lá, leitora Psi, Karime, Priscila. Marcou o tempo aqui em Vanessa, 20 segundos. 20 segundos, tá? Quer já encerrar essa e a gente inicia outra? Que aí dá tempo. Sim, vou encerrar, vou deixar essa aqui gravada. Tá, beleza. Deixa essa gravada. Gente, não, ele vai encerrar quando ele encerrar, eu consigo gravar. Gente, a gente volta já, hein? Já não agora.